Ó, segundo informações de bastidores, tá? Do site Trivela, algumas pessoas do São Paulo comentam internamente que a contratação do Rames Rodrigues... Pronto, Flávio Prado. Essa você vai gostar, Flávio Prado. Eu acho que o Vanderlei Nogueira também. Porque só pode ser sacanagem com a minha cara. Quando a gente tá elogiando, o São Paulo, quando a gente tá falando, pô, começou a conquistar título, Copa do Brasil, Supercopa, tá se organizando, tá fazendo um elenco razoavelmente forte, a gente fez elogios. Aí quer me dizer que internamente que a contratação do Rames Rodrigues tá ali o burburinho interno, que foi um sucesso, porque ajudou a turbinar grandes contratos de patrocinadores. Eu não consigo levar a sério quando você fala que uma contratação de um cara caro que não jogou nada, que só reclamou, que nem foi assistir a uma final, deu certo, tudo bem, deu um boom. Mas não sei se esse boom também vai pagar o que o São Paulo gastou com o Rames Rodrigues, gente. Os patrocinadores todos esfregaram a mão. Poxa, chegou o Rames Rodrigues, vale investir milhões. Para, né? Isso é conversa fiada, isso é balela, né? Sabe? Nem sei. Comenta-se. Aí quando comenta-se nos bastidores, não sei se é verdade. Mas se for verdadeira, digamos assim, essa versão que alguns dirigentes do São Paulo entendem que foi um sucesso, não foi bem no campo, mas arrebanhou grandes patrocínios, olha, nem a velhinha de Taubaté acreditaria nisso. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Então, Wander, você duvida, né? Que a contratação do Rames Rodrigues turbinou tanto patrocinadores assim. Nossa, imagine eu não vou nem citar. Imagine o principal patrocinador que chegou recentemente ao São Paulo. Um bom patrocínio ao São Paulo. Não, poxa, chegou o Rames Rodrigues, agora vamos fechar. Peraí, ó. Não dá para acreditar nisso. Me perdoe, mas não dá para acreditar. Eu não acredito nessa versão. Tomara que não seja verdadeira. Apenas um rumor, nada oficial. Não sei se você concordou muito com o Vanderlei. Eu acho que você discordou um pouquinho pelo teu olhar. Um pouquinho, sabe por quê? Quando ele chegou, teve um barulho. Ele e o Lucas Moura chegaram os dois juntos. Isso pode ter turbinado alguns contratos. Eu não tenho acesso aos contratos, obviamente, né? Mas acho que esses dois jogadores são nomes mundiais. O Rames mais até do que o Lucas. E pode ser que o São Paulo tenha feito alguns contratos em cima desses dois nomes que fariam parte do elenco. Mas é contrato que pague o que ele ganhou, eu acho que não. O que a gente lembra, eu até falei aqui, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, com aquele dinheiro, ele já pagava o Lucas. Já tinha dinheiro suficiente. Claro que tem outras dívidas e tal. Mas eu não sei. Eu não acho impossível que o nome dos dois estar presente na venda de alguns títulos do São Paulo, alguns espaços do São Paulo, possa ter rendido algum dinheiro, sim. Dentro de campo ele foi mal. Mas não acho impossível que tenha dado algum... Aí é uma questão de ver como é que foram feitos os contratos. Realmente eu não sei, mas não acho impossível, não, que o São Paulo tenha vendido o nome Rames Rodrigues e Lucas. A situação do Rames Rodrigues. Porque já foi falado que o Rames ia sair, que estava tudo resolvido, mas parece que não tem nada resolvido. Porque o Rames está treinando, o Rames não vai parar de treinar no São Paulo enquanto não resolver a situação dele e ainda não foi assinada a rescisão contratual, tá? O staff do jogador e a diretoria do São Paulo ainda negociam um acordo financeiro. Na semana passada, o Rames comunicou à diretoria o desejo de sair do São Paulo e sugeriu um acordo amigável. O Rames alegou que teve poucas oportunidades e que gostaria de ficar perto da família. O jogador não atuou nessa temporada e nem está inscrito para o Paulistão. Ou seja, ele vai ter que sair. Mas, se o torcedor São Paulino acha que ele vai sair sem o São Paulo desembolsar uma boladinha que seja, tá muito enganado. O cara não vai embora assim, o acordo, vou embora sem ganhar dinheiro. É isso que está acontecendo, né? Tem que fechar um acordo com ele. Ele não quer mais jogar no São Paulo também não quer mais o Rames Rodrigues, então dificilmente isso vai ser revertido, daqui a pouco ele aparece para jogar, acho que não vai acontecer, acho que isso não vai rolar. E por enquanto ele é jogador do São Paulo, ele não está inscrito no Paulista, mas ele poderia jogar, se o São Paulo inscrever ele pode jogar, mas isso não deve acontecer, por falta de vontade dos dois lados.
Mas tem que ter um acordo, ele tem um dinheiro para receber, eu não sei exatamente se são luvas, se tem algum atraso, enfim. Mas ele tem um dinheiro para receber, ele tem um contrato até o meio de 2025 e o São Paulo vai ter que fechar um acordo que ainda não foi fechado. É por isso que ele está lá. Ele, teoricamente não, na prática ele está cumprindo o contrato dele, por isso que ele vai treinar todo dia. Então ele está lá, ele se apresenta, ele treina, esse acordo deve sair em algum momento, mas não deve ser barato. Não deve ser uma coisa tranquila. O São Paulo vai gastar alguns milhões aí, não sei quantos, mas vai gastar alguns milhões para rescindir esse contrato do Rames Rodrigues. Então, quanto, Bruno? Você sabe em torno de quanto que o São Paulo deve ter que gastar aí? Não, tinha alguns colegas que são bem informados sobre o São Paulo que falavam algo de 10 milhões de reais. Mas isso aí, pelo jeito, ainda não está fechado, porque ele está treinando lá, né? Então o São Paulo deve querer pagar um pouco menos, ele querendo um pouquinho mais, mas não vai ser muito menos que eu acho que não. Eu acho que não vai ser menos que isso. Então o São Paulo vai desembolsar uma grana aí para rescindir esse contrato com o Rames Rodrigues. Não vai ser uma coisa simples, porque às vezes quando o cara tá mal, torcedor, até jornalista às vezes fala, manda embora, mas não é tão fácil assim mandar o cara embora, o cara tem um contrato. Então o Rames não tá jogando, tem um monte de gente que com certeza fala, manda esse cara embora, mas não é tão fácil assim mandar embora um jogador que tem um contrato e um contrato com um belo salário. Tinham algumas coisas no contrato, ano passado ele recebia menos, as luvas ficaram para esse ano, só que esse ano ele não está jogando, ele vai querer receber alguma coisa, foi um acordo feito, o time está numa situação difícil, então vamos começar a pagar as luvas no próximo ano. Então tem alguma série de acordos aí que aumentariam a remuneração dele esse ano, então vai ter que acertar com ele um valor que ele considere justo e o clube também, mas o São Paulo vai gastar, não vai ser uma coisa tão simples não. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, Piperno, para você e também para o Mauro, já tem dois fatores aí, né? Duas coisas que eu acho que geram debate. Uma é que o Rafinha, que é um grande amigo do Rames, eu mesmo entrevistei o Rafinha lá em Munique, para o meu canal no YouTube, e eu via a relação, inclusive, das famílias, ele defendeu, né? Defendeu um pouco o Rames ali, quando ele fala que o Rames joga dessa forma há 10 anos. Ele falou, a gente vai falar aqui sobre a declaração do Rafinha, mas antes, sobre uma notícia que saiu no site Trivela, e que aí eu discordo completamente, não sei vocês, que dizem que algumas pessoas do São Paulo comentam internamente, né, que a contratação do Rames foi um sucesso porque ajudou a turbinar acordos com patrocinadores. Eu não acredito que algum patrocinador pode ter dado um valor um pouco maior, porque o Rames estava chegando, porque o Lucas estava chegando, mas eu não acredito que o valor de diferença pelo Rames ter vindo para o São Paulo paga o que foi gasto com o Rames Rodrigues. Para um patrocinador ter colocado, não, o Rames vem, então vamos botar quanto que o São Paulo deve ter gastado com o Rames Rodrigues? Então o patrocinador vai retirar agora o patrocínio, ele vai embora, né? O cara botou o dinheiro por causa do Rames, então agora vai fazer o quê? Ele vai sair, né? Porque dizem que turbinou, mas não turbinou tanto assim para pagar tudo. O grande patrocinador de São Paulo é uma nova casa de apostas que tirou a anterior, pagando multa e tudo mais, porque ela está entrando agora no Brasil. Ela é lá da Europa, da Cortina de Ferro, né? Está em vários países e agora entrou no Brasil. E não só no São Paulo, mas em placas que estão em estádios de futebol, aí, campeonatos e tal. Então ela entrou com o pé na porta, tipo, eu estou no mercado. Aí ela mirou o quê? Eu quero um time grande. Ela tentou o Flamengo, não conseguiu. E queria o Flamengo e o São Paulo. Esse era o objetivo. Ela tentou o Flamengo, não conseguiu. O Flamengo está renovando lá com o seu patrocinador do segmento. E ela conseguiu acertar com o São Paulo, tirando o patrocinador anterior, que lá estava já há algum tempo. Esse foi o grande patrocinador. Tem nada a ver com o Rames. Zero a ver com o Rames. Tem a ver com o São Paulo Futebol Clube, a camisa de São Paulo, que vale muito. Ter o logo exposto na camisa de São Paulo, é isso que interessava. Com o Rames, sem Rames, isso é cascata, isso é conversa para boi dormir, é brincadeira alguém levar isso a sério. Isso aí parece aquela história da versão corintiana, de que tem que formar um time forte, né? E não tem como manter um time mais barato, porque as premiações hoje têm um peso maior no orçamento dos times, na comparação com o que o Flamengo fez lá atrás. A comparação tem um peso maior e, curiosamente, sem ganhar rigorosamente nada há muito tempo, o Corinthians bateu o recorde de faturamento ano passado. Como é que alguém explica essa matemática? Agora não pode, eu tenho que ter um time forte, sabe, Pedro, que eu tenho que ganhar a premiação. Mas o Corinthians bateu o recorde de faturamento, não foi campeão de nada. E o Flamengo também.
e não foi campeão de nada no passado. Nenhum dos dois ganhou nada e os dois bateram o recorde de faturamento. É óbvio que a premiação pesa, mas é o contrário. Hoje você tem a bolha das casas de aposta, que é uma bolha, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas que coloca muito dinheiro nos clubes de futebol. Isso aumentou o faturamento de todos os clubes do Brasil praticamente. Você tem o sócio-torcedor, você tem os direitos de transmissão, que aliás estão em negociação agora, um novo momento agora para os clubes negociarem direitos de transmissão. Você tem arrecadação, você tem venda de jogador. São várias fontes de receita. Não é única e exclusivamente a premiação. A premiação, eu acho até que é muito mais uma cereja do bolo, porque está provado. Por Corinthians e pelo Flamengo. Os dois não ganharam nada e os dois atingiram o recorde de faturamento em 2023. Então, evidentemente, essa tese ela não se prova. É apenas uma tese. Quem quer acreditar, tem gente que quer acreditar. Acredita. Ok. Você pode acreditar no Papai Noel também, no Coelhinho da Páscoa, o que você quiser. Eu acho que não se sustenta. E não é preciso ser especialista em finanças para você fazer esse breve raciocínio. A mesma coisa essa questão do Rames, gente. É impressionante como, quando se faz um mau negócio, sempre aparece alguém tentando apagar o incêndio e tentando vender a famigerada agenda positiva. Você traz um jogador caro, o cara não joga, ele sempre se machucou não, há anos se machuca, não entra em forma, e essa tese de que o Rames joga de um jeito e que isso não encaixaria no São Paulo, isso é uma piada. O Rames Rodrigues, 100% fisicamente, algo que é uma obra de ficção, porque ele não fica 100% fisicamente há muitos anos, ele jogaria em qualquer time do Brasil. Ah, mas o time tem que se moldar ele. O time se moldaria a ele. Alguém acha que o Luciano é melhor que o Rames? Vamos falar sério. Não. O Rames comendo a bola, em ponto de bala, sem contusão, bem fisicamente, tem o quê? 32 anos, por aí, né? Sim. Imagina, o Rames inteiro. Ah, eu tenho que tirar o Luciano, tenho que tirar não sei quem, o Rato. Cara, alguém ia sair do time. Se é o Luciano, se é o Rato, sei lá, não sei. Mas ele ia jogar. E, gente, seria um privilégio o São Paulo poder contar com o Rames e girar o time em torno dele se ele tivesse condições físicas. É que ele não tem. Isso não é uma novidade. Na época eu questionei uma pessoa de São Paulo, vocês estão contratando o Rames Rodrigues? Não há um receio por conta do seu histórico de lesões e tal? Não, porque a gente fez aqui um levantamento, um estudo, tal. Tá bom, beleza, tal, foi a resposta. Não me convenci muito com aquilo, mas ouvi. E agora o tempo mostra que, de fato, o óbvio acontece. Ele não consegue jogar regularmente, gente. Uma contratação como essa, ela poderia fazer sentido se fosse um negócio de ocasião. Ou seja, um contrato por produtividade ou com um verdadeiro, não um fictício, investidor que bancasse, se existisse isso aí, né? Olha, essa empresa aqui está entrando só por causa do Rames. Ela vai botar aqui uma grana e a gente vai usar o jogador. Que já aconteceu, né? Patrocinador de contratar jogador. Mas o Daniel Alves até hoje está esperando lá o São Paulo ser investidor. Paulinho. O Paulinho também entrou investidor e sumiu, né? Depois o Vanderlei contou que é a história dessa empresa. Que ele foi atrás e revelou aqui os detalhes. Então, assim, isso é fantasia, gente. Sabe? E, pelo amor de Deus, né? Que incrível como é que alguém pode propagar isso como se fosse um fato concreto. Não faz sentido. Então, a minha ponte com o patrocinador. E temo que eles percam o patrocínio, então, né? Porque se você entrou por causa do Rames, o Rames vai embora, o patrocinador vai junto, né? Ou não? Então, eu também não acredito nessa história de que se pagou, não. Não, isso é conversa fiada. O Daniel Alves. Ripiano, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vai falar. O Daniel, quando desembarcou no São Paulo fez até um evento bacana e tal, né? Enfim, Morumbi cheio. O Daniel Alves veio por um alto salário e naquele momento a gestão Leco anunciou que o Daniel seria bancado pelo aporte de patrocinadores que estariam vindo. E ninguém veio por conta disso, e hoje São Paulo tem uma dívida mensal, fez um acordo com ele, no qual São Paulo paga em torno de R$450 mil por mês. Isso aí não é fofoca, não é história para boi dormir, isso está no balanço São Paulo. Você pegar, e todos os clubes, enfim, publicam seus balanços em jornais, se você tiver paciência, em abril, quando São Paulo fizer ele aquelas letrinhas miudinhas e tal, vai ter uma coluna com todas as dívidas com os jogadores que já saíram, que o São Paulo honra, né? O São Paulo está pagando. Então tem lá, Daniel Alves tanto, fulano tanto, Beltrano tanto. Eu não me lembro se o São Paulo, o Corinthians, que o Corinthians tinha até uma dívida ainda com o Jonathan Cafu. Dívida que eu acho que acabou agora também. Mas isso era engraçado, porque você olhava e falava, mas por que uma dívida tão longa com o Jonathan Cafu? Mas isso, né, fica também por conta da criatividade dos nossos dirigentes que investem, enfim, jogador desse padrão para esse tipo de clube. No caso desse negócio
enfim, jogador colombiano, ter voltado aí pro São Paulo, voltado a treinar, é muito engraçado porque você vê, o São Paulo, ele tem então de volta o Rames treinando e ele é um jogador que vai sair. Ao passo que o Corinthians, há pouco tempo, ele levou para treinar o Mateuzinho, que ainda não tinha sido contratado, né? Um negócio de maluco. Agora, é óbvio que é mais um investimento ruim, e é um investimento ruim que certamente vai ser cercado aí de narrativas para tentar, de alguma forma, justificar o prejuízo que o clube já teve e vai continuar tendo, porque é uma negociação, é um contrato que ele não vai se extinguir amanhã. O São Paulo vai ter que pagar por isso, provavelmente vai ter que parcelar essa dívida, então é claro que vai tentar, de alguma forma, justificar o fato de ter feito esse negócio tão ruim. Bom, sobre essa situação, né, do Rames, eu também, né, eu abri passando o assunto, eu não acredito que se pagou. É caro, também não é um jogador, se ele jogasse bem pelo menos alguns jogos, ia motivar o torcedor, comprar camisa, vou entrar de sócio torcedor, não. O Rames não somou em nada pro São Paulo, o Rames deu problema pro São Paulo, porque com o estrelismo dele, o Rames nem ir pra final da Supercopa foi. Então também não acredito. Teve aquele boom todo, chegou com o jatinho particular, mas na verdade o Rames Rodrigues hoje, para clube, praticamente virou um modelo. Modelinho, faz propaganda, fotinho, mas jogar bola não joga há muito tempo. A gente vai voltando para a rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ainda sobre o Rames Rodrigues, ô Bruno Prado, que tá treinando no São Paulo e não tem nada definido ainda. Não houve o fechamento de um acordo para rescisão. É óbvio, não houve por quê? Provavelmente o Rames está pedindo muito dinheiro. Ele não vai sair do São Paulo sem ganhar uma bolada. Agora, o Rafinha, tá? Ele disse, Bruno Prado, numa entrevista, que o Rames joga o mesmo futebol há 10 anos. E ele foi sincero para explicar por que o Rames não vingou no São Paulo. Vale lembrar que o Rafinha é muito amigo do Rames Rodrigues, admitiu que a passagem do colombiano pelo futebol brasileiro não foi das melhores, em entrevista à TNT Sports, e o Rafinha, ele até participou do convencimento do Rames. Eles são muito amigos, isso eu vi lá em Munique. Era Rafinha, Rames e Vidal. Eles eram muito fechados lá. Os latinos, né, da América do Sul, eles eram muito ligados. E aí o Rafinha falou, a gente fez a maior força para trazer o Rames para cá. Tenho muita amizade com ele, mas temos que ser realistas. Não é só porque é meu amigo. O futebol que o Rames joga hoje é o mesmo há 10 anos. Ele tá mole? Ele tá devagar? Não. É o estilo de jogo dele. No Bayern, não era todo jogo que ele jogava. Quando ele jogava, os treinadores armavam um sistema de treinamento para ele. E assim foi a carreira dele inteira. Hoje é difícil. Como os caras vão mudar o São Paulo? É difícil, time entrosado, ninguém dando brecha. É, meu amigo, a gente sabe da qualidade. Não é que não deu certo, mas como o Carpini vai mudar o time para botar o Rames para jogar? O Rames é craque. Na posição dele é dominador. Só que para ele funcionar, tem que ser que nem na Colômbia, que fazem um time para ele. Por mais que seja um cara que não seja dinâmico, é ruim também o cara ficar sem jogar. Ainda mais um cara do calibre dele. Essa é a diferença. Quando o Carpini chegou, ele falou, é um cara que eu tenho que respeitar, já que não dá problema nenhum. E aí, ele continua. É, meu parceirão, mas vocês estão cobertos de razão. Isso quando ele foi questionado também pelo fato do Rames ter se recusado a viajar para Belo Horizonte, tá? Que ele estava defendendo. Aí, ele foi perguntado, tá, mas e sobre a situação dele não ter viajado? Ele diz, é, meu parceirão, mas vocês estão cobertos de... É, meu parceirão, mas vocês estão cobertos de razão. Eu falei para ele, vamos lá, não custa nada, você vai lá e amanhã volta. Isso já havia sido conversado entre eles antes da final.
Mas claro que a gente queria que ele tivesse lá. É final. Todo mundo quer participar. Todo mundo que estava machucado foi. Vai saber o que esse cara tá passando. Eu queria que ele estivesse lá, porque não é normal. Quem não entende, acha que ele está de sacanagem. Olha aí, ó, é o Rafinha partindo em defesa do Rames Rodrigues, mas deixando claro que ele sempre foi um jogador assim. E que a gente disse isso, né, Bruno? Sim. Eu ainda falei que no Qatar ele tinha uma fama de jogador que nem queria mais jogar bola. Nos treinos ele largava, tratavam ele como ex-jogador. Então o São Paulo sabia quem ele estava contratando. Sabia, esse é o ponto, né? Não é uma novidade, não é um cara desconhecido, né? Você sabe, isso que o Rafinha falou, o time, quando ele joga, tem que mudar um pouco, se adaptar um pouco. Esse time do São Paulo tem uma característica de ser um time muito brigador, muito... eles pressionam muito quem está com a bola. É um time que tem essa característica de ser um time mais brigador, lutador do que um time técnico. O Rames, ele poderia ser um cara para dar um pouco mais de qualidade técnica. Esse time que é um time mais de briga, de luta. Ele podia ser um cara, esse time é muito lutador e tem esse cara que é diferente, que vai meter uma bola que ninguém espera, que vai fazer uma jogada fora do comum. Talvez tenha sido esse o raciocínio. Mas é um fato que você, para adaptar o Rames no time, você tem que mudar um pouco a característica. E aí era uma questão que poderia ser uma escolha mais técnica. O técnico na época era o Dorival Júnior. Isso é uma coisa que eu acho que muitas vezes não acontece em contratações, principalmente contratações mais midiáticas, de uma conversa técnica, não só uma conversa assim, vamos trazer esse cara é grande, é um craque, é um cara que vai render mídia. Acho que tem que ser uma conversa técnica. Você, meu treinador aqui, como é que encaixa esse cara no time? Esse cara é compatível? Você tem uma ideia de como usar? É um cara que você quer usar? Eu acho que essa conversa técnica às vezes fica um pouco de lado quando tem uma contratação de peso, assim, de um nome mais forte, com raras exceções. Por exemplo, hoje o Palmeiras tem o Abel Ferreira lá há mais de 3 anos. Acho que dificilmente o Palmeiras faria uma contratação sem passar por ele. Mas aí tem mais a ver com o peso do cara no clube do que numa questão de se preocupar mais com a parte técnica, né? Vai falar, vou trazer um cara, o Abel não vai gostar, vai me dar problema. Mas quando não é o caso, um técnico que está há alguns meses, muitas vezes a diretoria traz o jogador sem ter uma conversa. Eu não sei se com o Rames aconteceu isso, não sei se o Dorival foi perguntado ou não sobre essa parte de encaixe no time. O Pato, por exemplo, foi um cara que estava se recuperando no São Paulo, fisicamente, ele fez uma cirurgia, estava se recuperando lá no São Paulo. O Rogério não queria. Aí quando o Rogério saiu, o Dorival acabou de chegar, o São Paulo contratou. Pelo que eu sei, é uma informação, não foi assim exato, não é que o Dorival não queria, mas assim, foi uma contratação feita independente do técnico. Ele estava lá já, o Rogério não queria, e aí quando veio o outro treino, o Rogério saiu, agora vamos fechar com ele. Era uma ideia da diretoria. Ok, a diretoria tem direito de fazer as suas contratações, mas principalmente quando é caro, uma contratação assim, acho que tem que pensar muito nessa parte técnica, de encaixe, como é que esse time o cara vai se encaixar. E acho que realmente houve uma incompatibilidade. O Rames não combina muito com o estilo do time e acho que ele nunca se sentiu em casa, assim. O meu tipo de jogo é outro, esse time é mais de luta, de briga, meu tipo de jogo é outro. E o time estava bem e o Dorival não se preocupou em adaptar o time a ele. Mas tem algum time hoje que não jogue assim? É difícil. Não tem um time que hoje não jogue correndo, não jogue marcando pressão. É difícil, então, o Rames achar vaga em qualquer time. Por exemplo, o Messi, nos últimos anos dele, no Barça mesmo ainda, ou no Paris Saint-Germain, sem a bola, ele participava pouco. Mas é o Messi. São poucos que podem ter esse privilégio. O Rames é muito bom, mas ele não é o Messi, por exemplo. Você traz o Messi e fala, o Messi vai participar pouco sem a bola. Tá bom. Muitas vezes, se você olhar o Barcelona sem a bola, ele estava andando. Mas é o Messi, não é o Rames. Apesar do Rames ser muito bom, mas hoje eu acho que é difícil. No Brasil, na Europa, de jeito nenhum. Mas no Brasil mesmo, não sei se vai ter algum time que vai se adaptar ao Rames Rodrigues. Forçou uma barra o Rafinha, Piperno, Mauro nessa defesa? Ou ele tá certo? Ele falou a verdade. Ele defendeu a contratação, ele tá caindo em contradição. Ele defendeu a contratação. Pega as frases dele de quando o jogador... Ele falou, a gente fez muita força para trazer ele para cá. Então por que fez força, se é esse o problema? Eu acho o seguinte, se o Rames Rodrigues estivesse bem fisicamente, ele jogaria em qualquer time brasileiro. Mas ele é assim, assado, o técnico tem que encaixar o cara para jogar. Porque é muito talento, é muito mais talento do que os caras que jogam aqui, gente. É um cara muito acima da média.
tecnicamente, jogador muito melhor. Estamos falando de jogador de Munique, jogador de Real Madrid. Premier League, de Real Madrid, entendeu? Jogador de Copa do Mundo, de gol mais bonito da Copa do Mundo. Mas como é que foi assim? O São Paulo não é uma máquina imparável que, olha, esse time é tão perfeito que não cabe o Rames Rodrigues. Não, é o time que ganhou um jogo só fora de casa em todo o Campeonato Brasileiro, que tomou de 5-0 do Palmeiras. O trabalho do Dorival Júnior não foi um trabalho impecável, foi um bom trabalho na Copa do Brasil, especificamente na Copa do Brasil, que é um torneio de mata-mata. Não dá para comparar com o trabalho... O trabalho do Cuca foi muito melhor em 2021, o do Abel, obviamente, é muito melhor. Entre outros, entendeu? Então, assim, às vezes fica parecendo que ele não se encaixou num time que é uma máquina imparável. Não, não é. O São Paulo é muito longe disso. Agora, ele não tem condição física. Esse é o problema. Vai jogar parado, mandando o que for, não consegue jogar. A gente falou aqui quando ele foi contratado, fez um levantamento, vários colegas fizeram também, o número de partidas dele pelo Olympiacos, depois lá no Catar. O Catar foi bizarro. Baixíssima a frequência dos jogos, raríssimos jogos terminava em 90 minutos, fazia vários jogos, ele fazia 30 minutos, entrava durante, fazia 45, 50 minutos, saía no segundo tempo, logo no começo. Então, assim, isso não é de hoje. Aí não tem como, né? Acho que a questão não é o estilo. O estilo, o time se adapta, você encaixa, você dá um jeito, você encontra uma solução. Aí é a missão do técnico. Eu tenho um cara que vai ganhar jogos para mim, esse cara vai resolver problemas. Os outros vão correr por ele. Significa que ele não vai correr nada, ele vai alguma coisa, tem que fazer, cercar um pouquinho ali, ele vai, mas você adapta. Só que o cara tem que ter condições físicas, ele não tem. Esse é o problema. Ele não tem. Aí eles ficam buscando algumas justificativas para o erro, que foi a contratação, que se provou um erro, né? E eu acho que vai piorando. Essa do Rafinha acho que piora, porque então, se ele conhece tão bem, se ele acha que o Rames é um jogador que joga assim há 10 anos e agora não pode mais jogar dessa maneira, por que ele trabalhou pela contratação? Por que ele defendeu a contratação e até teria, pelas declarações da época, meio que intermediado, no sentido de ter convencido, de dar boas informações sobre São Paulo e tudo mais. Entendeu? Na verdade, isso foi um rasgo de vaidade da diretoria de São Paulo ou do seu presidente. Vou trazer o Rames Rodrigues, uma tremenda grife, e trouxe. Né? Até um internauta chegou outro dia para mim, foi ontem, escreveu assim no Twitter: não, mas se não veio o Rames, não veio o Lucas. Eu falei: eles são grudados? Não que não veio um, não veio o outro. Veio o Lucas, não veio o Rames. Eles nem jogavam juntos, nunca jogaram juntos. Que diabo, que não pode ver. O Lucas sim, essa foi uma contratação. Agora, o Lucas é jogador criado pelo São Paulo, muito tempo no São Paulo, não tinha mais mercado na Europa em times maiores. Tanto que ele veio para cá com aquele papo de querer ir para os Estados Unidos, que aqui era meio que um período... E ficou. Por que ele ficou? Porque o mercado não apareceu para ele coisa melhor. Então ele ficou no São Paulo. Isso para mim é muito claro. Por que não fez logo um contrato longo? Fez um curtinho, ficou aqui 6 meses, deu certo, bem com a torcida, ganhou um título, agora não pôde jogar, mas ganhou a Supercopa, e ele fica por aqui. E vamos em frente, seguimos aí, tá, uma boa contratação, de fato. Um jogador repatriado. Que estava bem fisicamente. Ainda com lenha para queimar. Ele estava. Tem questão de lesões e tudo mais. Então, um jogador útil que acrescenta ao São Paulo. Agora, o Rames foi um rasgo de vaidade. Entendeu? Que é muito comum. É isso, né? Eu acho que não é nem falta de estudo, não. Eu acho que foi para... vamos aparecer mesmo. O Daniel Alves foi um rasgo de vaidade da outra gestão de São Paulo. Não tinha condição de pagar. Fizeram um contrato, não tinha condição de pagar. Tanto que não pagou. Aí fizeram um acordo, o rapaz está lá agora preso, mas está recebendo do São Paulo. E vai receber até os 43 anos. Que loucura, você ficar pagando um cara durante 4, 5 anos. 460 mil por mês. Pois é. Pagando um jogador que não joga para você há muito tempo. E fora a situação que São Paulo submeteu, porque um dia o Daniel falou que não ia treinar. Porque não estava recebendo. Ele não está errado. Vocês me pagam, não cumpre aquilo que está combinado, eu vou ter que ficar à disposição. Ainda para ser vaiado pela torcida se eu jogar mal? Ele não estava errado, não. Foi para a Olimpíada, quis ir, foi. Detalhe, o São Paulo tinha jogo da Libertadores, né? Sim, mata-mata com o Racing. Não, com o Racing, o Palmeiras já tinha passado, exato. O Palmeiras veio depois. Depois. Quando ele cai. Ele não jogou. Foi jogar a Olimpíada. Eu quero a Olimpíada. E não era obrigado o São Paulo a liberar. Mas se sentiu, entre aspas, obrigado porque não estava cumprindo a sua parte. Também foi um rasgo de vaidade. E foi muito turbinado pela mídia tricolor. Teve gente dizendo que foi uma contratação da história do futebol brasileiro. E, obviamente, não foi. Acho que nem do São Paulo foi uma contratação da história. Muito menos do futebol brasileiro.